trabalhador e trabalhadora, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para a gente abordar com vocês, lembrá-los, né, e trazer informações sobre a Portaria 14, uma portaria interministerial, publicada agora recentemente, no dia 20 de janeiro, que trata justamente de novos critérios, novas condutas para que seja aplicada nos ambientes de trabalho sobre a prevenção e controle e a mitigação da transmissão, quer dizer, a diminuição, né, significativa da transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho. Neste momento, eu vou abordar com vocês alguns tópicos que devem estar contidos nos protocolos que as empresas ou já elaboraram ou que devem elaborar, ou o protocolo que é implementado, já criado desde 2020, e que agora tem que ser reforçado, né? Não pode ser flexibilizado, relaxado, porque nós estamos aí com uma nova onda, né, da Covid, com a variante Ômicron, e que a gente precisa conter a disseminação dos casos. Então, uma das medidas que deve ter, né, dentro dos protocolos diz respeito à higiene das mãos e à etiqueta respiratória, né? Então, ali não mudou muita coisa com relação à portaria lá de 2020, né? Que, na realidade, todos os trabalhadores devem ser orientados, então, para a ação, né? Para fazer a então, correta e frequente das mãos, né, com água, sabão ou álcool gel a 70%. Devem também ter procedimentos na empresa que os trabalhadores evitem tocar muito as superfícies, né, com alta frequência de contato, né? Aí, com botão de elevador, maçaneta, corrimão, porque isso também é um meio, né? Mas se tiver com muita frequência, esquecer de fazer a higiene das mãos, né? Também a empresa deve disponibilizar recursos para que elas possam ser higienizadas as mãos, né? E muito mais próximo dos ambientes, né? Aí com água, sabão e com álcool gel. Deve ser orientado também para não compartilhar toalhas e produtos de uso pessoais entre os trabalhadores, e eles devem também ser orientados para evitar tocar muito o nariz, a boca, os olhos, né, com as mãos, e sobre como praticar as etiquetas respiratórias, né, incluindo usar lenço descartável, né, para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca ao espirrar, né, o uso do cotovelo, né? Então, essas, e para tossir também. Então, essas são algumas das questões que devem ser orientadas ou que devem ser relembrados e reforçados quanto à higiene das mãos e à etiqueta respiratória. Um outro ponto que é importante nós já abordarmos aqui diz respeito ao distanciamento social, que também já foi abordado lá, né? E agora aqui ela diz assim, essa portaria estabelece que a empresa deve adotar as medidas para aumentar esse distanciamento, né? Entre as pessoas, diminuir o contato pessoal entre os trabalhadores e entre o público externo também, né? E que evite contato, como abraço, aperto de mão, né? E conversações desnecessárias nesse momento em que nós estamos aí com uma frequência muito grande de casos. Deve também estabelecer se a medida de distância deve ser mantida a distância mínima de pelo menos 1 metro entre os trabalhadores e entre os trabalhadores e o público. E esta é a medida que está sendo estabelecida aqui, né? Agora, se nós tivermos aí, se o distanciamento físico de apenas 1 metro em determinadas atividades, muitas vezes, não for possível, né? Então, nós temos, logicamente, que estabelecer aí, vamos dizer assim, não puder ser implementado para então esse distanciamento não puder ser implementado para reduzir o risco da transmissão, né? Eles têm que ter algumas outras medidas que devem ser adotadas. Então, se dentro do ambiente de trabalho tiver lá dificuldade de ter todo esse distanciamento, né, eu tenho algumas medidas que devem ser adotadas, que estão colocadas aí nesta portaria, que devem estar nos protocolos. Então,
para atividades desenvolvidas em postos fixos de trabalho, não esquecer, né, o uso da máscara cirúrgica ou de tecido, né? Então, observar também o uso de EPI, né, que para determinadas atividades tem equipamento de proteção individual específico e que vai ajudar na medida de proteção, né? Adotar, ou muitas vezes, divisórias impermeáveis, né? Fornecer proteção também facial, né? Tipo viseira plástica, né? O face shield, né? Ou então óculos de proteção. Então, isto são medidas que devem ser adotadas, né? Se não puder ter distanciamento adequado, mas em atividades de postos físicos. Para as outras atividades, temos que sempre não esquecer o uso da máscara cirúrgica ou da máscara de tecido e observar, então, o uso de demais EPIs, né? Outra coisa, deve ser também adotado medidas para limitação, volta aquela orientação, a limitação da ocupação dos elevadores, escadas, ambientes restritos, né? Com incluído os banheiros, as instalações sanitárias e vestiário, né? A empresa também deve demarcar e reorganizar os locais e espaços para filas de espera. Então, quando não puder entrar muita gente em determinado ambiente, que for feito um escalonamento, vai ter que ter uma fila de espera e que deve ter, então, entre um e outro, nessa fila, o distanciamento adequado de pelo menos 1 metro, né? E a empresa deve adotar medidas para evitar aglomerações, né, nos ambientes de trabalho. Além disso, pode ser adotado ainda, né, com muito cuidado, né, com todas as medidas legais adotadas de segurança, de proteção da saúde, medidas ergonômicas, pode ser adotado o teletrabalho ou o trabalho remoto a critério do empregador, né? Então, observando também aí, mais uma vez, todas as orientações das autoridades de saúde com relação a isso. Então, estas são mais 2 medidas que devem estar contidas nos protocolos, né? Que deve já estar em andamento nas empresas, efetivado, ou aonde não foi, ainda deve ser implementado.